Capítulo 7. A fortuna do Sr. Bennet consistia quase exclusivamente de uma propriedade que lhe rendia 2.000 libras anuais e que, infelizmente para suas filhas, na falta de herdeiro varão, se vinculava num parente distante. A de sua mulher, por seu lado, embora suficiente para sua situação na vida, nunca substituiria convenientemente a falta do marido. O pai da senhora Bennet, que desempenhara as funções de delegado de procuração em Meryton, deixara-lhe 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um tal senhor Philips, antigo secretário de seu pai, e lhe sucedera nas funções, e um irmão estabelecido em Londres num respeitável ramo de atividade comercial. A localidade de Longbourn distanciava apenas 1 milha de Meryton, uma distância perfeitamente adequada para as raparigas, que geralmente se tentavam a transpô-la 3 ou 4 vezes por semana, quer em atenção para com a sua tia, como para visitar a loja de chapéus, precisamente do outro lado da rua. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram as mais dadas a esse gênero de atenções. Mais fúteis que suas irmãs, quando nada tinham em que se ocupar, uma ida a Meryton preenchia-lhes a manhã e fornecia-lhes conversa para serão, e, por muito pouco fértil que a região fosse em novidades, elas sempre arranjavam maneira de saber alguma através da tia. Presentemente encontravam-se, aliás, bem fornecidas tanto de novidades como de uma alegria esfuziante, graças à chegada recente de um regimento da milícia. O regimento deveria permanecer em Meryton todo o inverno, e aí estabelecera o seu quartel-general. As visitas à senhora Philips redundavam agora numa superabundância de informações das mais interessantes. Cada dia trazia algo de novo para o seu conhecimento dos nomes dos oficiais e suas relações. Os seus alojamentos já não constituíam segredo, acabando por travar conhecimento com os próprios oficiais. O Sr. Philips visitara-os a todos, e desse modo abriu às suas sobrinhas o caminho para uma felicidade desconhecida até então. Não falavam de outra coisa senão nos oficiais, e a fortuna do Sr. Bingley, que a simples alusão animava sua mãe, nada era aos olhos de Catherine e Lydia, quando comparada àqueles belos uniformes. Uma manhã após ter escutado as efusões das filhas sobre o assunto, o Sr. Bennet friamente observou: "Pelo que concluo da vossa conversa, vocês devem ser as 2 raparigas mais tolas do país. De algum tempo para cá que já o suspeitava, mas estou agora plenamente convencido." Catherine ficou embaraçada e não respondeu, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou exprimindo a sua admiração pelo capitão Carter e a esperança de ainda se avistar com ele nesse dia, pois na manhã seguinte ele partiria para Londres. "Estou deveras surpreendida, meu caro", disse a senhora Bennet, "pela prontidão com que o senhor classifica de tolas as nossas filhas. Se eu desejasse criticar os filhos de alguém, não escolheria decretos de certos meus. Se as minhas filhas são tolas, espero poder dar sempre por isso. Sim, mas acontece que elas até são todas muito espertas. É esse o único ponto que me gabo de discordar de si. Sempre diligenciei por uma paridade de opiniões entre os dois, mas devo diferir de si o bastante para considerar as nossas 2 filhas mais novas como invulgarmente imbecis. Meu caro Sr. Bennet, o senhor não pode esperar que raparigas como elas tenham o bom senso dos seus pais. Quando atingirem a nossa idade, creio bem que pensarão tanto em oficiais como nós hoje em dia o fazemos. Recordo-me perfeitamente do tempo em que também eu estremecia perante um belo uniforme. E, na verdade, ainda hoje os admiro. E se um jovem e brilhante coronel, com rendimentos superiores a 5 ou 6 mil libras, se interessasse por alguma de nossas filhas, não lhe diria que não. Aliás, ri o outro dia, em casa de Sir William, achei o coronel Foster muito elegante no seu uniforme.
Mãezinha, exclamou Lídia, a tia contou-nos que o coronel Foster e o capitão Carter já não visitam com tanta frequência a menina Watson como a princípio o faziam. Ultimamente tem-nos visto na biblioteca Clark. E a senhora Bennet foi impedida de responder pela entrada de um criado com um bilhetinho para a menina Bennet. Provinha de Netherfield e o criado aguardava uma resposta. Os olhos da senhora Bennet brilharam de prazer e ansiosa implorava enquanto a filha lia. Então, Jane, de quem é? De que trata? Que diz ele? Então, Jane, despacha-te e conta-nos lá. Despacha-te, meu amor. É da menina Bingley, disse Jane, e passou a lê-lo em alta voz. Minha querida amiga, se a sua compaixão não a trouxer a jantar comigo e com Luísa, correremos o risco de nos detestarmos o resto de nossas vidas, pois em TAT de um dia inteiro entre duas mulheres nunca acaba sem uma discussão. Venha logo que puder. O meu irmão e os outros senhores jantam com os oficiais. Sua dedicada, Caroline Bingley. Com os oficiais, exclamou Lídia. Espanta-me que a tia nada nos tenha dito. Jantam fora, disse a senhora Bennet. Que pouca sorte. Posso levar a carruagem? Disse Jane. Não, minha querida, é melhor ires a cavalo, pois parece-me bem que vai chover, e nessa altura terás de passar lá à noite. Seria esse um bom ardil? Disse Elizabeth. Se a mãe tivesse a certeza de que elas não se oferecem para a mandar por a casa. Oh, mas se acontece que os cavaleiros precisam da carruagem do Sr. Billing para irem a Meryton e os Hursts não têm cavalos próprios? Eu preferiria ir de carruagem. Mas, minha querida, estou certa de que teu pai não poderá dispensar os cavalos. Eles são precisos na fazenda, não é verdade, Sr. Bennet? São, mas às vezes que preciso deles do que às vezes que tenho ao meu dispor. Mas se exatamente hoje dispuser deles, disse Elizabeth, o pai irá ao encontro dos desejos da mãe. E assim ela acabou por conseguir do pai a confirmação de que os cavalos não estavam livres. Jane viu-se deste modo obrigada a ir a cavalo, e a sua mãe acompanhou-a à porta com muitos e animados prognósticos do mau tempo. Suas esperanças foram realizadas e ainda não havia muito que Jane os deixara, quando desabou uma chuva torrencial. As irmãs ficaram um tanto preocupadas, mas a mãe regozijava. A chuva continuou pela noite dentro, sem parar, de certo que Jane não poderia regressar. Foi uma ótima ideia a que eu tive, não? Disse a senhora Bennet mais de uma vez, como se o fato de chover só a ela se devesse. Só na manhã seguinte, contudo, ela se inteirou do êxito completo do seu estratagema. Terminavam o seu pequeno almoço quando um criado de Netherfield chegou com um seguinte bilhetinho para Elizabeth. Minha querida Lizzie, não me sinto nada bem esta manhã, o que, suponho eu, se deve atribuir à molha que ontem apanhei. As minhas bondosas amigas não querem ouvir-me falar de regressar a casa, senão quando me sentir completamente restabelecida. Insistem também para que o Sr. Jones me examine. Por isso, não se assustem se ouvirem dizer que ele foi chamado por minha causa. E a parte da garganta inflamada e uma dor de cabeça, nada mais há que ofereça motivos de preocupação. A tua, etc. Então, minha querida, disse o Sr. Bennet, quando Elizabeth terminou a leitura do bilhete, se a sua filha tombasse gravemente doente, ou morresse até, serviria de consolação saber que tudo fora em perseguição do Sr. Billing e sob as suas ordens. Oh, não tenho qualquer receio de que ela morra. Não se morre de pequeninas e insignificantes constipações. Além disso, dispensar-lhe-ão todos os cuidados, desde que que ela fique por lá. Está tudo muito bem. Gostaria de visitá-la, caso possa dispor da carruagem. Elizabeth, contudo, que se sentia deveras aflita com o estado da irmã, estava ansiosa por
para junto dela, mas na falta da carruagem e como não montava, ir a pé era a única alternativa que lhe oferecia, participando desde logo a sua resolução. Que ideia tua! Exclamou a mãe. Com toda essa lama, não se poderá olhar para ti quando lá chegares. Não é para me verem que eu vou lá. Jane é meu único propósito. Tratar-se-á de subterfúgio, Lizzie, disse o pai, para que eu peça os cavalos? De maneira alguma. Não tenciono fugir a caminhada. A distância de nada vale quando se tem um motivo, e aliás não passam de 3 milhas. Estarei de regresso para o jantar. Admiro a energia da tua benevolência, observou Mary. Mas todo o impulso afetivo deve ser guiado pela razão, e, na minha opinião, o esforço deveria estar sempre em proporção com o que é requerido. Nós acompanhamos-te até Meryton, disse Catherine Lydia. Elizabeth concordou e as 3 raparigas partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o capitão Carter antes dele partir. Em Meryton, separaram-se. As 2 mais novas tomaram a direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais e Elizabeth continuou sozinha, através dos campos e num passo apressado, transpondo vedações e saltando charcos com uma energia impaciente. Finalmente achou-se à vista da casa. Tinha os pés dormentes, as meias enlameadas e um rosto afogueado pelo exercício. Introduziram-na na saleta do pequeno almoço, onde todos, com exceção de Jane, se encontravam reunidos, e onde sua aparição suscitou grande surpresa. Que ela se tivesse aventurado a percorrer sozinha 3 milhas, a uma hora tão matinal e por um tempo tão feio, era coisa quase inacreditável para a Sra. Hurst e para a menina Bingley. E Elizabeth convenceu-se de que elas a desprezavam por isso. Receberam-na, contudo, com toda a delicadeza, e na atitude do irmão havia mais do que simples delicadeza, havia bondade e boa disposição. O Sr. Darcy pouco disse e o Sr. Hurst não abriu a boca. Aquele dividia-se entre a admiração pelo esplendor que o exercício imprimira na tez dela e uma certa dúvida quanto à ocasião justificando a sua vinda até tão longe. Quanto ao outro, apenas pensava no pequeno almoço interrompido. As respostas por ela obtidas às perguntas sobre a irmã estavam longe de a satisfazer. A menina Bennet passara mal a noite e, embora a pé, tinha bastante febre e não se atrevera a deixar o quarto. Elizabeth agradeceu que a levassem imediatamente para junto dela, e Jane, que receando causar alarme ou transtorno, se cobrira de, no seu bilhetinho, exprimir quanto desejava tal visita, ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia, contudo, na disposição para grandes conversas, e quando a menina Billen as deixou sós, pouco mais tentou, para além de exprimir a sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, rodeava-a de cuidados. Terminando o pequeno almoço, as irmãs juntaram-se-lhe e Elizabeth sentiu despertar em si uma certa simpatia por elas, por ver com que afeição e solicitude tratavam Jane. O boticário chegou e, tendo examinado a sua paciente, declarou, como já se supunha, que ela apanhara um forte resfriado, devendo proceder-lhe de modo a atalhá-lo sem demora. Aconselhou-a a recolher de novo ao leito e receitou-lhe alguns medicamentos. Seu conselho foi prontamente acatado, pois os sintomas de febre aumentavam e a dor de cabeça tornara-se quase insuportável. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã e as outras 2 senhoras também pouco se ausentaram, o que era, aliás, compreensível, pois, uma vez os cavalheiros fora de casa, elas nada tinham que fazer. Quando o relógio bateu às 3, Elizabeth sentiu que devia partir e, muito contra a vontade, participou a sua intenção. A menina Billy ofereceu-lhe a carruagem
e ela apenas esperava um pouco mais de insistência para aceitar. Quando Jane testemunhou tal inquietação por se separarem, que a menina Billy se viu forçada a convencer o oferecimento da carruagem num convite para ficar em Netherfield o tempo que fosse preciso. Elizabeth agradeceu, reconhecida, e imediatamente um criado foi enviado a Longbourn para levar à família o conhecimento de sua estada e, de regresso, trazer alguma roupa.